hoje nós estamos aqui com um tema quentíssimo, tá todo mundo pegando fogo, gente já sentindo sobre o que nós vamos falar. Você que está assistindo a gente, você tem receio de sentir raiva? Você acha que a raiva é do mal, é maligna ou até mesmo perigosa? Hoje nós vamos falar sobre esse sentimento tão temido. Que lado positivo pode ter a raiva? Além disso, falando de raiva, vamos falar sobre gestão de conflitos, que pode ser uma maneira de se representar a raiva, de se encontrar raiva no ambiente corporativo. Também vamos falar hoje sobre um outro assunto polêmico, que é o spray de pimenta. Até o fim de junho, talvez, existe uma possibilidade, vinda aí de uma feira, depois a gente vai explicar melhor para vocês, existe uma possibilidade das mulheres andarem com spray de pimenta na bolsa. Além dos produtos de beleza, agora a gente também vai ter alguma coisa para se proteger. Enfim, tudo isso nessa noite, aqui no Ao Lado Delas, ao seu lado, junto com você e com todas as meninas. Boa noite, meninas! Boa noite! E nós estamos ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo com vocês. Ao vivo ao lado delas. Exatamente. Queremos que você interaja com a gente. Você já sabe nossas redes sociais, tudo ao lado delas. Começa a falar com a gente lá no Facebook. Enquanto isso, roda a nossa vinheta. Até já! Com a mesma intensidade que temos paixão pelo amor, odiamos a raiva. Somos ensinados que a raiva ela é destrutiva e precisa ser evitada a qualquer custo na vida da gente. Isso acontece na nossa educação desde pequenos. Mas quem nunca sentiu raiva? Quem nunca teve que se conter para não perder a linha com o seu chefe ou com o seu colega de trabalho? Quem nunca teve vontade de que alguém morresse? Né? E tudo isso pode ser um indicadorzinho, a raiva aí por trás. Todo relacionamento contém emoções negativas, mas a raiva é sempre a mais temida, né? Aquela que a gente mais foge. Como lidar com esse sentimento? Mas que pode ser tão poderoso segundo o nosso ponto de vista. Já a gente vai falar para vocês o que a gente acha sobre a raiva. Primeiro eu queria perguntar para as meninas, qual a pior maneira que vocês acham de expressar a raiva? Bom, tem gente que joga as coisas, né? Eu adoro cenas de novela de raiva. Não sei vocês, mas eu adoro. As pessoas jogam um prato, que quebram as coisas, rasgam as roupas, né? Eu acho Essa assim... coisa de rasgar a roupa é um perigo, né? É verdade, rasgar a roupa, dependendo da situação, é um perigo. Mas muitas são as formas de lidar com a raiva. Tem pessoas que gritam, outras choram, outras travam, ficam completamente impassíveis. Não sei, cada um tem um jeito. Eu não bati muita porta por aí, sou obrigada, pronto, falei. Já vamos começar o confessionário. Enquanto o pessoal lá de casa pensa, né, qual a maneira mais perigosa ou pior que você considera de manifestar a sua raiva, a gente vai confessar as nossas aqui. Conta aí, Verônica. Afinal, Conta um acesso de raiva. Pois vai. é. Não, eu até tava falando, cheguei aqui já com raiva, porque acabei de tomar uma multa, né? Então isso acontece também. Chegou o guarda, não? Pois é, um pouco dentro do carro, mas tudo bem, eu tava errada, faz parte, né, da história. Mas realmente, né, a raiva é um sentimento que não tem como evitar. Né? A gente tem situações do dia a dia, muitas vezes situações inesperadas, ou às vezes situações que nós interpretamos como injustas, que acabam trazendo essa emoção. Mas qual a pior maneira de expressar a raiva, na tua opinião? Olha, pra mim, eu acho que é quando ela chega no ponto do físico, né? Quando a gente vai pra uma violência, realmente vai pra cima de uma pessoa. Né? Porque enquanto a gente está ainda no grito, no berro, batendo porta, batendo pé, menos mal, mas acho que a pior forma é realmente ir pra cima, agredir uma pessoa, né? Então isso é aí que pega. E às vezes isso é uma reação incontrolável. Quando a pessoa viu, já fez. É muito interessante isso. E você, Maria? Conta aí, vai. Eu particularmente... Eu já contei a minha. Você já contou a sua. Pra mim é o falar. Eu acho que as palavras, elas são poderosíssimas. Então, agressão pra mim, quando eu falo algo pra alguém, isso pra mim é extremamente doloroso. Né? Então, Tá, mas aí o que você faz? Você berra, você
ofende, fala palavrão, conta aí. Não, conta eu aí. não falo palavrão, eu me fecho. Eu sou daquelas que eu me travo, eu me travava. Que Você diz confinava a raiva. Eu confinava a raiva e aí era pior que quando ela aflorava, sai de baixo. Aí como diziam as pessoas, sai tudo torto. Com a mesma potência que a gente confina, parece que ela vem, né? Ela vem, porque ela tá lá, o sentimento tá lá. tá lá, né? E na verdade não expressar o sentimento Sim. de nenhuma forma faz com que Sim. ela não saia de você. Então ela vai fazer parte Eu desse já processo, tive né? uns ataques histéricos, assim, de bater no painel do carro, quebrar o painel, voar o rádio. Pensa. Ainda mais raiva, porque além de tudo quebra as coisas. Ai, gente, aí fica uma mistura de raiva É desgraçada. verdade, é verdade. Mas eu já tive isso. Eu Também. acho que pra mim, assim, vem uma energia física. Eu tenho que descontar alguma coisa. Não, entendeu? e isso é interessante o que você está falando, da energia que a raiva tem, né? Porque imagina se a gente pega toda essa nossa energia e direciona para algo positivo, Sim. né? Porque a gente Ah, sempre sim, interpreta sim. a raiva como algo negativo, É. mas ela move, ela tem ação. Então, quanto que eu poderia também potencializar coisas quando eu direciono para o positivo, né? Para análise transacional, por exemplo, a raiva é um dos 5 sentimentos natos, sentimentos primários, né? A gente nasce, um dos sentimentos que a gente nasce com eles. Além do medo, da tristeza, a raiva é um deles. Falando nisso, né, em sentimentos primários, a gente tem o vídeo da Paty. O vídeo mostra da Paty, é como as verdade. pessoas também vêm reagindo à raiva, porque eu acredito, quem está lá assistindo a gente pode se identificar. Se não se identificou com um dos casos aqui, do histérico, do que bate pé, a porta, do que se fecha, pode se identificar com o que a Paty traz pra gente. Vamos rodar o vídeo da nossa repórter, Paty Machado. Na animação infantil Divertidamente, as emoções são personagens que interagem dentro do cérebro de uma garotinha. E quando a raiva toma conta, sai de baixo. Na vida real, a situação não é diferente. Como todas as emoções, a raiva tem sua importância, mas quando ganha proporções exageradas, afeta todos os aspectos da vida. O jornalista Márcio Zene viveu esse tipo de situação. Eu sempre tive na vida pessoal e profissional por causa da raiva. No meu caso, ela está muito assim, muito ligada ao estresse. O estresse é o gatilho. Então, assim, numa situação de estresse, a raiva ela sai a qualquer momento. Por exemplo, eu já cheguei ao ponto de, sei lá, por exemplo, tinha um telefone que ele não funcionava. Teve uma vez que eu peguei esse telefone, arranquei assim, simplesmente arranquei da parede da tomada, peguei o martelo e destruí o telefone. Aí eu falei, pô, olha que situação. O que você precisou mudar na sua vida para conseguir controlar a raiva? Eu precisei mudar de emprego. Eu precisei mudar de emprego para o estresse passar. Hoje em dia eu trabalho para viver e não vivo para trabalhar. Mas como não dá para evitar totalmente a raiva, é preciso ter estratégias. O empresário Marcelo Teixeira, que lida todos os dias com clientes e funcionários, desenvolveu algumas técnicas para evitar problemas por causa da raiva. Na verdade, eu não sou uma pessoa extremamente nervosa, então eu não posso te dizer que eu tenho acessos de fúria, de ira, mas quando isso ocorre eventualmente, é evidente que ocorre, eu procuro me policiar, basicamente respirar, me controlar, perceber a situação e não deixá-la fugir de controle. Então eu sempre paro, respiro e peço um tempo para analisar melhor a situação e dar uma resposta posteriormente. É o mesmo princípio do contar até 10, tal. Na verdade, você deixar o tempo passar sem refletir sobre o problema naquele momento para deixar a ansiedade e a emoção em segundo lugar. É interessante ouvir o pessoal falando. Vocês acham que, pelo que eu vi ali na reportagem, me parece, eu fiquei com a impressão, que a raiva é um sentimento que gera um certo preconceito. Falar, assumir e principalmente lidar, né? Dentro do ambiente corporativo principalmente, mas fora também. O que vocês acham?
Vocês têm preconceito? Sim, muito. Muitas pessoas justamente evitam a raiva, ou tentam evitar a raiva, faz de conta que ela não existe, o que é péssimo, né? Porque geralmente a raiva traz em si essa conotação de desequilíbrio, exatamente, de falta de controle, a pessoa descontrolada, a pessoa desequilibrada, tem uma coisa ruim na raiva. E na verdade, ela é um sentimento como outro qualquer. Medo, tristeza. Exatamente. Eu acho que, e a questão é essa, né? Não é o sentimento, é o que a gente faz com o sentimento. É a forma de expressar. É a forma de expressar, porque acredito também, vejo muito que a raiva nos traz informação, na verdade. Sim. Ela está te trazendo uma informação de que algo não está no lugar, né, que deveria estar. Até foi super interessante ali no vídeo, ele relatando, né, tive que mudar de emprego, ou seja, ali ele teve informação de que o estresse estava exagerado. Então, o quanto que isso é positivo? A questão é o que eu faço com isso. Né? A forma como eu trago isso pra fora. Eu achei interessante quando ele falou que além de jogar o telefone no chão, ele martelou, quer dizer, ele foi em algum lugar achar um martelo pra vir com o martelo e destruir não, o isso A raiva permeou todo o percurso. Né? Porque ela é uma coisa que fica ali presente. Não é Não, instantâneo, né? Pra quem já assistiu o filme, né, O Dia de Fúria, o Dia de nunca Fúria, passou por um Dia de Fúria. É um filme super antigo, um Dia de Fúria. Depois eu ponho pra vocês nas redes sociais. Mas é um filme super antigo, Michael Douglas. Michael Douglas, exatamente. E é um filme sensacional dessa questão da... Mas o que te espelhou no filme, Verônica, que veio assim, entrou na sua memória? Vai dizer que foi Michael Douglas, não tem essa idade. Não, mas né, a gente pensar todas as situações que ele passou, parado no trânsito, quando ele foi mal atendido, e quantas vezes a gente vai passando essas situações no dia a dia. E a gente Aquilo também foi subindo, raiva, igual um termômetro, né? Aquilo foi subindo. E aí você acaba perdendo o controle, que era exatamente como acontecia comigo. Uma pessoa, eu vou segurando, ia segurando, a hora que estourava, saía tudo errado. Aí as pessoas dizem, aí você perde a razão, né? Porque você descontrola o trabalho, né? E as pessoas te olham de uma forma enviesada, né? Mas eu me identifiquei total com o rapaz do vídeo, porque eu também já quebrei um telefone. Eu joguei na parede, depois eu pisei. Era uma quebra o painel do Como é que carro, era aquele telefone bacana que tinha Bah, atrás? olha o elenco aqui, né? Que beleza. Como é que era o nome daquele telefone bacana? O primeiro de tecla? O celular, você tá falando? Blackberry. Nossa, mas eu fiquei com tanta raiva. Era uma pessoa que me ligava insistentemente, ligava. E aí nunca estava satisfeita com a conversa. Teve uma hora que eu me irritei, me dediquei total. Ele pegou o martelo, eu não tive E aí, imagina né, se a pessoa estivesse ali na tua frente. Aí então, assim. pois é. Não, e o interessante, né, que ele trouxe a questão da sensação, né, da expressão da raiva dele no momento onde ele estava com muito estresse, porque é realmente isso que acontece, né? O nosso córtex pré-frontal é o grande responsável que permite com que a gente planeje e calcule a forma como lidar com a raiva. O estímulo para a reação. Para daí a reação. Agora, se nós estamos num momento muito cansados, né, sem comer, Estressados, fome é um negócio que potencializa muito a raiva. Inclusive nos processos de emagrecimento eles colocam que é importante você comer a cada 3 horas. Vocês não deixaram a Verônica terminar. Não, mas a questão é bem essa, né? A gente observar como que nós estamos, Porque né? tudo isso que você falou faz perder a potência de você poder planejar a reação Escolher, em relação à porque raiva, né? Poder escolher. Tanto é que a gente vê que crianças às vezes expressam ainda mais a raiva, por quê? Porque o próprio córtex pré-frontal ainda não está formado, está no processo de formação, mas no adulto já está formado. E aí é E isso na que pode criança é bom ajudar, né? observar que principalmente antes das refeições, elas ficam sempre mais irritadiças, sempre mais raivosas. Se vocês prestarem atenção. É uma forma de expressar. É uma forma de se As pessoas expressar. costumam dizer, vai comer, vai que sua mãe fome. Tem campanhas de marketing de chocolate Utilizando essa questão. Mas assim, como a gente pode ajudar as pessoas que estão vendo a gente agora a lidar melhor com e tirar o lado positivo desse sentimento, que eu vou inclusive recomendar um livro no final, aqui no terceiro bloco, recomendação do... A raiva é uma do potência. livro. Acho que a Verônica ou a Vanessa disseram isso. A raiva é uma força muito potente. Ela te põe em movimento, efetivamente.
Então você reconhece a raiva, você entende que ela existe, e aí vê o que ela pode, o que você pode tirar de importante, de positivo ali, controla e não reprime. E aí por que você controla? Você controla para você saber até onde você pode ir para não ferir o outro. Então essa questão do controle também é uma questão importante. E mais do que isso, você preserva a sua saúde. Porque toda a emoção, exatamente, toda a emoção traz em si uma descarga química no organismo. No caso da raiva, toda descarga vai para o fígado. Sim. Então as pessoas que sentem muita raiva são pessoas normalmente que reprimem, exatamente. Tem sérios problemas de fígado. Né? Sabe uma coisa interessante? Ela falou uma coisa legal, você sabe por quê? Eu tenho uma calcificação no fígado. Por que Exatamente. será? Por que será, né? Porque eu retia muita raiva e isso eu tenho uma... Ficou de lembrança pra você. Ficou de lembrança. Hoje eu não tenho mais, né? Mas hoje eu consigo. Eu acho bem interessante também quando a gente fala de raiva, porque pra mim, que fui me desenvolvendo e aprendendo mais, eu faço convite para as pessoas começarem a se perceber. Sim. Porque eu acho que a autopercepção pode ser um grande começo para você aprender a lidar com a raiva. No meu caso, por exemplo, eu comecei a identificar qual gatilho da raiva, o que é que estartava a raiva em mim e como aquilo vinha e funcionava para minha reação. Por exemplo, no meu caso, eu tinha e até hoje já é mais difícil porque eu consegui aprender a lidar com isso, mas se eu tiver um acesso de raiva, eu percebo isso fisicamente. E aí eu tenho que correr, eu tenho que andar, eu tenho que dançar, eu tenho que fazer alguma coisa para usar essa minha energia fisiológica mesmo e se esvair. Uma vez que eu consigo lidar com essa energia, fisicamente falando, aí eu consigo olhar para o gatilho. O que foi que startou isso, né? Que daí vem a parte vem o do significado, entendimento. né? Sim, é igual a necessidade não atendida, né? Gritou dentro de mim. Isso. E aí é legal, acho que não, é bem isso, né? Então eu gosto muito do que você trouxe seu exemplo, porque realmente antes da reação a gente sente toda uma mudança fisiológica. Para mim, por exemplo, vem uma queimação direto no estômago, né? Eu sinto um calor, né, que vem assim do estômago. Então quando eu tô sentindo isso, eu já sei que a raiva já está lá. Sim. Né? E aí é onde realmente é buscar estratégias para conseguir colocar isso para fora. Aquele tremor, a medicina chinesa, lembrei agora, a medicina chinesa que o tremor da raiva é o vento do fígado. Quando o fígado começa a ficar sobrecarregado, ele gera esse tremor no próprio fígado. Agora vocês vão ficar com raiva de mim. Depois a gente coloca lá, eu tenho Depois umas a gente dicas coloca interessantes, no tem uns programa. exercícios muito interessantes. Isso, que nós vocês nos podem comprometemos a utilizar. colocar dicas sobre como lidar com a raiva para vocês que estão aí assistindo Lá a nas gente. redes sociais. Neste momento a gente quer pedir a sua história. Conta pra gente lá no Ao Lado Delas do Facebook, no @ao lado delas do Twitter ou no programa Ao Lado Delas no Instagram. Conta pra gente como você lidar com a raiva, dá umas dicas e pede também sugestões de pauta. Sempre que a gente pode, a gente tá aqui já com alguns programas adiantados, fazendo tudo especialmente para você. E aí, no próximo bloco, a gente vai mudar de assunto, mas não muda tanto assim. Não? Fica com a gente, porque a gente vai falar sobre gestão de conflitos. Não deixa de ser uma forma de, Claro. né, lidar com a raiva lá. Até já, gente. Já voltamos já.
Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. O assunto agora gera muito trabalho para os RHs, para as lideranças, para os grupos de convivência, tanto da vida profissional quanto pessoal. Vamos falar agora sobre gestão de conflito. Se reclama muito, gente, por aí, a gente ouve direto na empresa falta de colaboração, violência psicológica, diferenças de tratamentos ou diferenças de metas, diferenças de percepções sobre alguns assuntos. Afinal, gente, por que se briga tanto? Pergunta que não quer calar. Por que se briga tanto, velho? Por que se briga tanto? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, tem histórias diferentes, valores, necessidades diferentes. Momentos diferentes. Momentos diferentes de vida. Então, quando eu penso num conflito, normalmente é porque já tem alguma divergência, né? Agora, por outro lado, é muito rico, porque, na verdade, é a diversidade que permite que a gente construa algo novo, algo positivo, que a gente discuta. Então, por isso, a riqueza é a gente pensar, então, como que eu gerencio essas diferenças que aparecem dentro de um conflito? Então, esse é um olhar importante para a gente ter, né? Eu acho que, assim, essa questão de gerenciar conflito é sempre polêmica, né, mas instigante. O que me deixa mais assim reflexiva a respeito desse tema é a questão das pessoas conflituosas. Não sei se é assim que a gente pode chamar. Marisol que é boa nisso. Como a gente chamaria as pessoas geradoras de conflito? Porque parece que tem gente que só funciona na base do conflito. Se você souber, tem uma pesquisa de 2012 que mostra que 84% das demissões que acontecem dentro das empresas são problemas gerados por conflitos entre o liderado e o líder. Principalmente. Diferença de hierarquia. Diferença de hierarquia, 84%. Então é um índice muito alto, e isso no Brasil, eu não estou falando de fora não. Isso foi uma Mas vocês acham que o perfil da pessoa influencia? Com certeza. Tem pessoas que só funcionam no conflito, tem pessoas que só gostam de trabalhar elas no se conflito. alimentam, Ela se alimenta, dessa ela se energia energiza no conflito. E eu acho que ela também, às vezes, tem pouca consciência de lidar com as diferenças. Sim. Porque, assim, ninguém vai ser igual, né? Muito difícil, que as pessoas não vão vir. Agora, se eu consigo entender isso, respeitar isso, é uma coisa. Agora, se eu não consigo, se eu acho que eu que tenho que estar certo, a minha opinião que tem que prevalecer, eu vou viver dentro do conflito. Sim. Com certeza, eu né? acho que tem gente, eu não sei se é o caso de quem está assistindo a gente aí, se você se enquadra nisso ou se conhece alguém desse jeito. Mas eu tenho a impressão de que tem gente que usa o conflito como uma estratégia de vida. Sim, há um modelo de gestão que é uma gestão por conflitos. Tem as pessoas que desafiam o tempo todo outras pessoas. E aí isto gera um desconforto imenso, pode gerar doenças, e existem muitas doenças do trabalho que são causadas por isso, né? Muitas vezes as metas, né, que são colocadas são Usadas, usadas, e isso já gera um conflito. Nesse ambiente corporativo, antes da gente falar da solução dos conflitos, quais são as questões que acontecem que mais geram conflito na opinião de vocês? Olha, o assédio é meu pé terrível. Eu, enquanto advogava, eu tive várias experiências com relação a isso, mas uma delas me marcou muito. Eu tive um cliente, eu pouco fazia reclamante, mas eu tive um cliente, eu fiz uma reclamação trabalhista bastante importante para esse cliente. Um dos pedidos era de dano moral, e eu dizia para ele que seria uma indenização. Eu disse, olha, eu quero dano moral, doutora, porque eu preciso que as pessoas parem para pensar em como elas agem, porque dinheiro no mundo nenhum vai pagar os anos que eu deixei de viver por causa dos conflitos que eu tinha. Isso é muito sério, né? É muito sério. Para mim, assim, o que eu vejo de maior questão de conflito dentro das organizações são as sensações de injustiça. Né? Então, acho que quando alguém se sente injustiçado, mas é por entra no qualquer conflito, coisa, né? Aí é isso. É ar-condicionado, é a mesa, é o computador. Mas acha que não está indo ao encontro do que ela quer ou do que seria justo para aquela pessoa. Então, acaba tendo aí uma questão disso, né?
Uma outra questão também é o reconhecimento, né? Quando um é reconhecido e o outro não é reconhecido. Tem a competição. Quantas vezes você entra numa competição em relação a algum lugar, algum espaço, alguma promoção, e isso também gera conflito dentro das empresas, né? Ou o poder, quem tem mais poder, quem é mais influenciado. Não, mas quem influencia mais, quem influencia menos. Tem os queridinhos, as tem os queridinhos, as preferências. preferências. Ou quando chega alguém novo, Que é quando as pessoas também... Que se a gente pensar, no fundo tem muito a ver com uma percepção individual. Né? Então eu percebo aqui que o ar-condicionado deveria estar ligado ou desligado. E o outro percebe que não. Que é o inverso. Que então, o Albert são diz, né? percepções. Que ele diz que os conflitos se dão não pelos fatos, mas pelas interpretações que nós damos a eles. Então, é o quanto eu interpreto uma situação, um fato, né, que é como você falou, uma percepção, e aí eu já crio um conflito em cima dessa situação, mas que foi só uma percepção. Às vezes a situação em si, se você tirar toda essa interpretação, ela deixa de... Você passa e olha para ela assim, puxa, não era tão complicado assim. Sim, né? E aí a Verônica trouxe um excelente exemplo, porque um dos pontos conflituosos no ambiente corporativo é ar-condicionado. Gente, parece uma brincadeira, mas é verdade. Aqui a gente não tem esse problema. Aqui todo mundo passa calor. Você falou bem que isso tinha muito em todas as empresas que eu trabalhei, sempre trabalhei em grandes empresas, assim, era complicado. O caso mais complexo que eu acompanhei de diferença, assim, né, e questão de um conflito bravo mesmo, foi em processo de sucessão. Sucessão de direção de empresa. Eu acho que essa questão da sucessão, né, sempre muito delicada. Tem também preciso bastante. de uma atenção especial ali para gerenciar alguns conflitos, porque daí é um conflito de interesse, né? Isso tem, Inclusive quando tem empresa familiar, quando, por exemplo, um mais velho, ele tem o conhecimento, mas o mais novo tem mais habilidade para liderança, e aí o outro não abre mão, e aí o pai fica naquele Nas não familiares também, né? Que você vê lá líderes super preparados e outros mais politicamente engajados, fazem mais networking, né? E aí, qual é a real necessidade daquela empresa naquele momento? Que é a questão de cargos, né? Tarefas e etc. Eu lembro que eu passei por uma situação numa organização onde eu tinha lá uma função, né? Estava cuidando de uma área, e aí o diretor da área comercial acabou saindo, né? E eu assumi temporariamente a equipe comercial e etc. E nós ficamos juntos por 3 meses, construímos alguns processos, batemos metas, foi um processo muito legal. E chegou uma pessoa nova, foi ocupado esse cargo pela pessoa nova. E quando chegou essa nova pessoa, como era uma equipe que passou por muitos líderes, foi combinado que eu ia passando para essa pessoa nova o formato de trabalho, né, para que não tivesse muita divergência para a equipe. E eu fui passando naturalmente, né? Sucessão, uma pequena sucessão. Passando as atividades e tal. Passado um mês, essa pessoa me chama para uma sala para conversar junto com o vice-presidente da empresa. E aí ela traz uma situação de que, olha, eu quero te dar um feedback que você não precisa me ensinar a vender. E eu tomei um susto, né? Porque eu olhei e falei, nossa, em nenhum momento eu esperava isso. Né? Na verdade, o que eu estava tentando era passar a atividade que eu estava fazendo. E aí é interessante observar, porque novamente percepções. Sim. Eu estava na maior boa vontade passando atividades, era a minha percepção, era minha. A percepção da outra pessoa é você estar me ensinando a vender. Então é um cuidado mesmo. Como vocês acham que a gente pode ajudar as pessoas que estão lá em casa ou no trabalho nesse momento, passando por alguma situação de conflito? Como fazer esse gerenciamento aí de uma maneira mais fácil e prática, na opinião de vocês? Eu posso começar dizendo o que ela não deve fazer. Esperar que o Poder Judiciário resolva. Porque normalmente as pessoas entram com um processo, não que não devem entrar, não é esse o ponto. O processo existe, trabalhista, possível, enfim, divórcios, prestação de contas, enfim. Mas o que divórcio quase não tem conflito. Não, quase nenhum. O que não se deve esperar é que o juiz vá resolver o conflito. Porque o conflito é uma questão emocional, tem na base uma emoção. E o processo é um processo.
É uma questão prática, é patrimonial, na maioria das vezes. E nem sempre o patrimônio resolve o conflito. Né? Sim. Na maioria das vezes, não adianta. Aí eu vou entrar com o processo para resolver. Não é esse o ponto. Né? E para lidar com a questão emocional, Vânia, o que você acha que o pessoal pode fazer? Eu uso muito, que é uma coisa que eu faço, é um exercício diário, né, quando tem o conflito, é utilizar a CNV, que é a comunicação não violenta. Que é aquilo que a gente está falando, as interpretações. Então, aconteceu um fato, uma situação, qual é o fato em si e não coloco aquilo que eu estou sentindo, não julgo, não avalio, não condeno, não critico, só presto atenção no fato. Mas é um exercício impressionante de a gente fazer, mas é poderoso. Depois que eu olhei o fato, eu vou olhar qual é o meu sentimento mesmo. Em relação ao fato. Em relação ao fato. O que aquilo está acontecendo comigo? O que o outro também está passando? Né? E depois eu vejo, bom, qual é a minha necessidade, que é o que a gente já falou, o que eu quero com aquilo ali, o que eu espero. Segurança, é apoio, é suporte, é estabilidade, é ajuda. O que eu quero com aquilo ali? E depois eu faço aquele meu pedido para aquela pessoa, para aquilo que realmente eu quero que aconteça. Então eu consigo diminuir bastante o meu conflito. Isso não é fácil, realmente um exercício diário, mas ele é extremamente poderoso e tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos falando. Né? Então é você ser autêntico. Né? E o que é ser autêntico? É eu prestar atenção a todas essas questões e falar com o outro como se eu estivesse falando comigo, a partir de mim mesmo, como se eu estivesse falando comigo. E aí o que acontece? O conflito, ele parece que ele amorna, porque você começa a dar espaço para o outro também se colocar. Eu acho que na CNV tem uma questãozinha mágica no fim, né, dessa sequência, que eu super recomendo também, acho que é legal, além depois a gente coloca do bloco de hoje, a gente falar sobre o livro de comunicação não violenta, que é aquela perguntinha final. Você falou lá do fato, falou seu sentimento, falou sua necessidade, e perguntar para quem está na sua frente, como é isso para você? Né? Tudo isso que eu estou te falando aqui agora, como eu estou me sentindo, o que eu preciso em relação a esse fato, como é isso para você? E isso abre para um diálogo. Eu acho que os conflitos, eu quero que você também compartilhe aí as suas técnicas, né? Mas a base para que ele seja saneado, adicionado, é o diálogo. É o diálogo. Porque parece que ele permanece quando um lado se impõe ou sobrepõe ao outro. Eu quando penso em conflito, né, eu gosto bastante de uma expressão que eu aprendi uma vez, que dizia o seguinte: eu posso lidar construtivamente de forma passiva ou de forma ativa. Eu acho que isso é interessante a gente separar. E aí aqui eu tô pensando bem na hora mesmo do conflito, onde às vezes até gera raiva, né? Então, olha lá. Por exemplo, o exemplo que eu contei pra vocês, né? Então eu tava naquela situação, eu com a maior boa vontade e a pessoa interpretando de outra forma. Naquela hora eu já senti o calor vindo da raiva, né? Porque era, puxa, tô aqui, tô gritando, tô querendo, e a pessoa não tá reconhecendo. Então naquele instante eu optei em lidar com o conflito de forma passiva, ou seja, a não lidar com ele naquele momento. Eu tive que me retirar. Então eu olhei e falei, olha, confinou temporariamente, tô ouvindo, tal, eu vou pensar sobre isso e a gente vai conversar uma outra hora. Então isso é uma forma de lidar sim com o conflito, só que a gente fala que é de forma passiva, que não é a hora de eu responder, de eu tentar interpretar, porque eu não estava bem internamente para isso. Ia transbordar. Me retirei, ia transbordar, me retirei. Qual é a forma ativa? Aí tem muito a ver com isso. Então é quando eu realmente eu converso, eu pergunto, eu tento entender o lado da outra pessoa. Você cria empatia, eu coloco, né? Eu crio empatia, então é onde realmente entra toda a CNV. Agora é interessante olhar, porque me distanciar de um conflito, isso não significa que eu não estou lidando com ele. Né? É sim uma forma de fazer essa gestão, só que de uma forma passiva naquele instante. Que talvez não é a hora de eu falar, de eu responder, porque pode ser que venha da forma errada. Muitas vezes o conflito ele é retroalimentado quando você coloca mais proatividade nessa situação que já está ali. Eu acho que muitas vezes o que você está falando é acolher, né? É criar empatia. Não necessariamente confinar aquilo que você está sentindo e ignorar, mas acolher-se temporariamente para depois, né? Que não é nem um recolher. É como se você pudesse se acolher um pouquinho, tá bom, eu vou já cuidar disso e aí deixa para daqui a pouco, porque me parece
que essa retroalimentação é complicada. O que você está falando, atualmente eu faço bastante isso, e quando eu tenho, por exemplo, eu vejo a situação, se eu não tenho a possibilidade de eu utilizar a CNV, porque depende da pessoa, que às vezes você não tem esse espaço e ela não aceita, eu faço exatamente como a Gabriela, eu me recolho e eu espero um momento oportuno para eu poder falar aquilo ali, e é bom porque eu já processei, aquilo já veio. Como a gente pode canalizar os conflitos para ações construtivas? Para, de repente, porque eu acredito muito, principalmente em equipes, que se não há conflito fica um pouco estagnado. Sim. Né? Mas um conflito saudável pode gerar... Isso é o que constrói, né? Constroem coisas positivas. Como a gente pode fazer para canalizar isso para ações construtivas, para finalidades construtivas? Tem um jeito? Tem uma, na minha percepção, eu acho que é um dos mais difíceis da gente fazer. E também é um exercício diário. Eu aceitar o outro como ele é e não como eu gostaria que ele fosse. Eu entender o lado do outro também. Eu acho que isso é extremamente importante, eu tomar um posicionamento de dar um passo para trás nesse momento da passividade, mas olha lá, mas o que está levando aquela pessoa a fazer aquilo que ela está fazendo? É que quando a gente está com a meta ali para bater... aí vai. Por isso que eu tô falando, é difícil, mas não é impossível. É uma questão de você se exercitar sempre. E aí, né, interessante esse passo para trás, porque eu acho que dá para fazer de diferentes formas. Uma forma é você se colocar na sua primeira pessoa. Né? Então, como eu tô vendo, enxergando, lidando. Depois você pode se colocar na segunda pessoa. Sim, que é a como com o outro, exatamente. Né? E aí você pode se colocar a terceira pessoa. Então, eu assistindo de fora esses dois, o que está acontecendo aqui? Então, isso eu acho uma coisa. E a outra coisa é tirar, às vezes, do lado tão pessoal, emocional, porque às vezes o conflito começa já a virar, né, uma defesa do seu ponto de vista, e a gente ir para algo que tem em comum. Então, você falou a meta. Então, estamos aqui em conflito por causa disso. Vamos olhar a meta juntos. Vamos falar da meta. E vamos sair das nossas posições. Mas olhar o que a gente tem em comum. Nessas horas, principalmente o líder, né? Eu acho que tem que se apoiar, por exemplo, em processos. Ou a pessoa que está lá, diante de um conflito nessa situação, olha, interpreta, identifica qual é essa questão emocional que está por trás, mas daí olha lá para a parte empresarial, quais são os processos que deveriam ser seguidos. E né, eu acho que nessa hora, quando a gente pega a parte prática e traz junto com a emocional, pode ser uma boa tentativa de alinhamento. Os líderes não estão prontos para lidar com o conflito, eles não estão instrumentalizados para lidar com o conflito. É preciso que primeiro eles se instrumentalizem, eles percebam a necessidade de se instrumentalizar. Porque a grande maioria, porque não está pronto para lidar, faz de conta que ele não existe. E aí, eu acho que para lidar com isso, um instrumento muito simples e fácil para todo mundo que está lá também, é o alinhamento de expectativas. Coisa que se usa muito pouco e é tão simples. Né? Sentar com aquele grupo ou com aquela pessoa onde o conflito está acontecendo, e antes de falar de conflito, falar sobre... Vamos alinhar expectativas, que eu espero que você espere. E o que eu espero agora é que a minha diretora ali está falando eu ia querer dar mais uma dica e não vou poder dar, tudo bem. A dica você posta no Eu posto no Face. Porque a nossa diretora mandou a gente ir embora. E eu estou esperando você para o terceiro bloco, que está pimentado. Vamos falar sobre o spray de pimenta. E já a gente volta, entra lá no Facebook, deixa a sua sugestão, deixa a sua opinião. Beijo, até já!
Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Vista, pessoal, foi lançado na feira de segurança chamada LAAD, agora em 2016, este mês, o spray de pimenta piperina, que é diferente do spray de pimenta utilizado pela polícia e pelo exército. A ideia é disponibilizar para as mulheres, nós todas, vocês que estão assistindo, quem não é mulher tem uma mãe, ou né, nasceu de uma, é disponibilizar para as mulheres uma forma legal de se defender contra assaltantes, estupradores, sequestradores ou qualquer outra forma de agressão. A embalagem, inclusive, vai ser cor-de-rosa em homenagem às mulheres tão femininas desse Brasil. Porém, gente, por exemplo, a polêmica está tão grande que pessoas como Paulo Storani, que é, todo mundo sabe, ex-capitão do BOPE, diz que vai comprar para sua filha e para sua mulher. E outros especialistas também em segurança dizem que não, que de jeito nenhum. Que seria como andar com isso, andar com isso na bolsa é como se atentasse contra o próprio pudor, porque a pessoa vai usar, de repente não faz o efeito e gera ainda mais agressão por parte, né, de quem está lá acionando essa violência. Exatamente. Então, e aí? O que a gente faz com essas informações? Carregamos ou não carregamos o spray de pimenta na nossa bolsa junto com as nossas maquiagens e outros objetos? Vocês aqui que estão ao meu lado, comprariam spray de pimenta? Olha, né, num primeiro momento eu acho que eu não compraria. Tá com medo de atacar todo mundo. Não faria parte do meu kit, né? Não sei. Talvez depois, entendendo um pouco mais como isso vai funcionar, como que, né, as pessoas vão ser preparadas para utilizar isso, né? Porque eu acho que tem muito cuidado. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de ir para o Alasca, né? Então eu fiquei um mês no Alasca e lá a gente andava com spray de pimenta mesmo no peito por causa dos ursos, né? Então era um negócio bem real aí. E aí a gente tem várias histórias de pessoas que utilizaram da forma inadequada, às vezes até um acidente na hora do manuseio, e o negócio é violento. Então, eu não sei. Diz que esse de piperina não tem o mesmo super... então, teria que entender mais do produto em si, né? O spray de pimenta mesmo, que é utilizado hoje pelo Exército, o uso para civis ainda não está liberado, não foi regulamentado, ainda depende, teve uma aprovação pela Câmara, ainda depende de passar por algumas comissões, isso vai ter um uso regulamentado, por cadastro, enfim. Não é o mesmo que a gente trouxe aqui para notícia, não. Mas também já se... né? Já aparece, mas já fala um oi, né? Exatamente, aquece a conversa. Mas você compraria ou não compraria, Marisol? Eu não compraria. Gente, as pessoas aqui... Você compraria os três, né? Um por bolsa, eu compraria um pra cada bolsa. Dá pra imaginar. Eu não compraria, não. Você, Vânia? Eu não sei, pode ser que eu compre sim, principalmente porque quando eu tô às vezes de carro, eu tô com a minha neta, ela é muito pequenininha, então é uma forma de eu poder me proteger, então... Talvez eu comprasse sim, se tivesse regulamentado. Dois a dois. Estamos em empate, eu compraria com certeza. Eu não sei como eu usaria, né? Recomendo que todos à minha volta fiquem atentos. Qual seria a reação da pessoa, do agressor, né? O agressor vem para o meu vestido, você reage, porque isso é uma reação. É uma reação. Aí eu não sei como seria a contra-reação dessa pessoa. Por isso que eu acho que tem muito a ver como que vai ser preparado, né, para que a gente utilize esse produto. Será que vai ter algum tipo de treinamento, alguma possibilidade? Porque não é só vive com treinamento, e deixar na bolsa. Tem que aprender a usar. Pro spray, tem que ter treinamento. Tem que aprender a usar. Por exemplo, eu tô pensando nisso também, porque eu já fui assaltada algumas vezes e de uma forma foi abrupta.
Então, se eu, naquele momento, eu tivesse um spray de pimenta, em uma das ocasiões, por exemplo, eu tinha conseguido me livrar, porque não tinha dado tempo da pessoa se colocar, entendeu? Quem tá em casa agora, será que compraria o spray de pimenta? Fala pra gente aí nas redes sociais, você compraria? Você compraria? E, na verdade, assim, apesar do estímulo ser para as mulheres e etc., com certeza vai estar aberto para qualquer pessoa consumir, né? Não seria só as mulheres. Agora eu fico pensando, né, interessante, trazendo tudo que a gente conversou hoje aqui, né? A raiva, a gestão do conflito, e aí imagina tendo... Fazer essa pauta já foi uma experiência. Já foi uma experiência. Você ter, né, um spray de pimenta na sua bolsa e de repente eu não faço nenhuma boa gestão da minha raiva, nenhuma boa gestão de conflito, o que pode acontecer, né, com esse material? Então é algo interessante da gente pensar. Eu acho que pensar vai ser importante. Mas, gente, eu acho que a gente, de alguma maneira, já anda com alguns sprays de pimenta na bolsa que não estão dentro de frascos, né? Mas parece... Não sei, quando a gente começou a falar sobre esse assunto, a gente citou, fez algumas analogias com sprays de pimenta. Por exemplo, hoje tem campanhas de apitos, né? Para as mulheres que apitem na hora de... por exemplo, um assédio, alguma coisa que esteja ali atacando essa mulher. O que mais que a gente tem de spray de pimenta que vocês lembrem nesse momento? O grito é sempre uma boa coisa, né? O grito é um spray de pimenta poderoso. Poderoso, né? poderoso, né? Eu penso. Tem algumas... Tem algumas... Correr correr é uma delas, né? Óbvio, o cara pode ser assaltante. Eu vou correr um pouquinho mais Você é corredora, eu sou corredora, então eu você eu largo e vou embora. Dá uma bolsada dele e vou embora. Mas eu acho que tem algumas mulheres que hoje estão buscando também as artes marciais, né? Para aprender cursos de defesa pessoal, porque isso ajuda. A nossa diretora lembra, ela contou que fez um curso de defesa pessoal. Ela tinha que participar deste bloco para contar a experiência. Para contar a experiência. Ela não está querendo. Não, mas é muito interessante. Não, eu também já fiz uma vez um curso de defesa pessoal, né? Junto com uma amiga minha. E foi bastante interessante. Sim. É que a questão é, como eu nunca tive que utilizar, graças a Deus, né? Mas a gente às vezes talvez não tenha toda a prática daquilo. Agora, por isso que são coisas que é interessante a gente observar, reciclar, refazer, para que você tenha mais domínio e mais conhecimento disso. E tu lembra de algum outro tipo de ação? Assim, como um objeto específico, eu não consigo dizer algo agora. Mas eu penso, às vezes, que as nossas próprias palavras, né? As nossas expressões, às vezes é aquela cara feia, né? É spray de pimenta nos olhos dos outros, né? É porque, na verdade, um cuidado aí nesse sentido. Você está tratando aqui bastante da agressão física. E com relação à agressão física, muitas vezes a gente fica em clara desvantagem, dependendo do tamanho do agressor. E eu acredito que é por isso que está sendo tão levado em consideração a desigualdade entre mulheres e homens, fisicamente falando. Sim. Você até me lembrou uma coisa que aconteceu uma vez que eu estava numa rua e que para mim é uma coisa que funciona muito quando eu vejo alguém que eu percebo que pode ser uma pessoa que veio para me agredir, eu encaro a pessoa. Eu olho no olho dela. E isso inibe um pouco as pessoas, porque você já solta a pimenta pelos olhos. A pessoa que muitas vezes vem para te agredir, ele vem, ou para assaltar, ele vem pegando quem está distraído. Porque quem está prestando atenção, muitas vezes eles... As pessoas, elas, quando você encara, e aconteceu isso comigo algumas vezes, e que eu não sei se a pessoa ia ou não me assaltar, mas eu encarei, atravessei a rua, encarei e fui embora. E eu voltava a pé do trabalho. Sabe por que você fez isso? Você corre. Pode ser. Olha, agora... Vai mostrar o livro, né? Agora vamos mostrar já, mas primeiras perguntas aqui dos internautas. Então vamos lá. Tem muita pergunta, gente. A Regina Célia acredita que quem não consegue controlar a raiva tem um emocional um pouco infantil. Isso é verdade? Eu acho que quem grita lá dentro mesmo de raiva, esperneia, bate o pezinho, é a criança não atendida. Não atendida, O desejo não atendido, né? E assim, até quando a gente pensa na parte neurológica mesmo, como eu comentei, né? O córtex pré-frontal é que permite que a gente consiga aí medir um pouco as nossas reações. E isso é desenvolvido. Na verdade,
isso é desenvolvido até mais ou menos os 20, 22 anos. Então, por isso que a gente vê realmente em crianças, adolescentes, sem esse controle. E aí, se a gente vê isso no adulto, de certa forma, sim, né? Porque o adulto já teria toda a capacidade de fazer essa Inclusive, gestão. na neurociência fala, né, que a gente tem 30 segundos, né, entre o impulso e 30 segundos para a reação. E se eu consigo mais uns 30 segundos, eu consigo parametrizar melhor e aí é aquele passo para trás que a gente E aí, Regina, tá respondido, né? Eu acho que Na verdade, é mais uma questão de quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a controlar A essa lidar emoção, com a essa lidar emoção. com ela. E aí quem ainda não conseguiu aprender a lidar precisa trabalhar isso. Tem a criança mimadinha lá dentro. A gente precisa atualizar tem os uns nossos mimados, comportamentos, né? Atualizar os comportamentos. Já a Patrícia odeia conflitos e acaba anulando as próprias opiniões para não enfrentar esse tipo de situação. Ela perde muito com isso, gente. Com certeza. Com certeza. Eu vejo assim, dependendo do perfil, a experiência minha, com pessoas muito conflituosas, ou você cede e aí se submete para acabar o conflito, ou você simplesmente não convive, porque as pessoas não mudam. A gente viu no vídeo que a pessoa mudou de emprego, né? Mas é bem interessante o que ela falou, porque a gente trouxe bastante a questão da reação, da raiva, do que fala, mas esse outro lado de realmente a pessoa não expressar a opinião para evitar totalmente o conflito é muito comum também. Eu acho que ela perde gente a saúde, encontra, né? Não, perde a saúde e perde realmente a oportunidade de também ter suas necessidades atendidas, de se posicionar. Então é um trabalho bem interessante no fortalecimento interno para que a gente consiga realmente se colocar também. Eu acho que vale a pena aí a Patrícia dar uma olhadinha o que está faltando para ela desenvolver essa autoconfiança para poder ou se afastar ou se posicionar de uma maneira. Às vezes tem um medo por trás. Até para dizer, não quero mais, isso não serve para mim. E aí, olha, a gente tem a Eliette Simões que procura pensar em coisas boas para tirar o foco da raiva. Será que ela está fugindo do próprio sentimento? Não, isso é uma técnica também, que é quando você está com muita raiva, você pode se virar para algo que é do seu interesse, que você pode se focar, mas isso não significa que você fugiu da raiva, simplesmente você está canalizando aquele momento, redirecionando aquele momento para você abaixar um pouco a sua atenção, poder raciocinar e aí depois você voltar. Isso também é uma forma de você... Olha ele, já mais uma dica para todo mundo que está assistindo. O Eduardo Fonseca disse que encontrou a fórmula para lidar com a raiva, o Rivotril. Ô Eduardo, tá bom, Eduardo, você pode... Momentaneamente. Já Por algumas horas. Tem algumas outras formas de você lidar com a raiva. A gente vem falando aqui, o programa acompanha nosso Facebook, que a gente vai postar mais coisas para você poder ir deixando o Rivotril. E trabalhar isso, né? Porque é uma gestão saudável. Senão você foge disso, foge do sentimento. Porque o medicamento entorpece e não resolve. Mas resolve temporariamente. Eduardo, vamos acompanhar as redes sociais do ao lado delas. Vamos trabalhar essa parte. Renata Dias disse que a oração é um instrumento que ela usa para lidar com a raiva. Legal. Então, eu acho que é uma forma Para de... quem crê, sem dúvida. Né? A oração, né? Mantras às vezes A oração que as ela tá pessoas ligada à têm. meditação, né? Isso. Eu tenho uma mania, assim, é muito engraçado, aprendi na meditação. Inclusive, quando eu me sinto desprotegida em alguma situação de perigo, vulnerável, eu imagino que eu estou dentro de uma bolha de luz e que nada vai chegar de ruim em mim. Gente, funciona. Então são crenças diferentes e que porque são a oração positivas, é uma forma né? de meditação e a meditação é uma forma de te ajudar a manter o teu centro e a manter o controle também. Já Renata Santos disse que nada melhor para expressar a raiva do que um bom palavrão. Renata, te chamou de box, adorei você, tamo junto, amiga. Não, e é uma boa estratégia, né? Eu acho que a gente tem que fazer aqui um programa sobre palavrão. meu Deus. Por favor, gente, me ajuda aí nas redes sociais. Peçam, por favor, uma pauta sobre palavrão para a gente poder liberar aqui um pouco essa energia. O que mais? A Simone Dias disse que contra a raiva nada melhor do que chocolate. Gente, tem de tudo. Chocolate, palavrão, oração, chocolate. E
aí, chocolate São como funciona no ótimas, cérebro? claro que ajuda, né? No Na cérebro, verdade o que ele faz? libera dopamina na hora, né? E aí tudo voltado ao prazer, então com certeza isso também acaba Dá uma ajudando e amenizadinha diminui, da com raiva, porque a certeza. raiva tem mais cortisol, né? É, tem uma mistura química. Atividade né? Então, física é também, super né? importante. O correr, mas pra pode mim, falar, é o chocolate tá mais prático. O chocolate tá mais prático, exatamente. Chocolate. A Vânia Ferreira da Silva diz que evita conversar ou discutir quando está com raiva. Ela espera a raiva passar. Sim, aí. Legal. É mal de Vânia. É mal de Vânia, porque eu também sou assim. Eu prefiro, eu sou como ela, deixa a raiva passar, vou prestar atenção, olhar o que me incomodou, baixar a pressão e aí depois eu não vou esquecer. Eu vou lá e vou resolver a questão. Ó, todo mundo tá mandando abraço, muitos abraços para todas nós. Ah, Inclusive aqui, obrigada. ó, Tiago Machado, Carla Machado, Renata Massano, Roberto Batista, Tiago Júnior, Vera Lúcia, Eliette Simões, gente, todo mundo que tá aí mandando abraço, considere abraçado. Mais uma pergunta, senão eu vou ficar aqui o programa até hoje, falando do pessoal, tô amando. Legal. Uma pergunta muito interessante. O Roberto Batista pergunta se é verdade que a mulher sente mais raiva por causa da TPM. É verdade. Assim, é verdade sim, né? Todo momento de... Coitado, some ainda com os Os prejuízos. ciclos, né? Os ciclos, toda a TPM, ela acaba fazendo toda uma mudança hormonal dentro da gente, Mulher né? cíclica, né, no geral. Então, isso realmente acontece, Coitado. né? Tem alguma coisa que assim ele possa fazer, né? Paciência. Roberto vai dar uma Fala pra ele, paciência, que vai passar. Não, e é interessante, né, a pessoa, né, porque tem pessoas que têm ciclos e sentem de uma forma mais intensa do que outras, né, então é você como mulher se conhecer e se perceber nesse ciclo, em qual momento você tá, até para nesses momentos você dormir mais, né, se alimentar bem e com mais calma, talvez não seja o momento de tomar as maiores decisões, então tudo isso vai te ajudar dentro do ciclo. Tomar cuidado com, às vezes, alguma alimentação, porque tem Pega um algumas livrinho pra mim. alimentações que Estimulam, né? estimulam. A Dayana Félix também tá mandando um abraço. A alimentação acho que também pode ser um tema aqui pra gente falar com o pessoal. E eu acho que a gente podia postar aqui, vocês que entendem, né, mais ênfase a pessoa aí da vida saudável, que tipo de alimentação pode ajudar ou não na TPM. Eu não tenho TPM, então eu já vivo 24 É o ciclo 30 completo. E aí, gente, nossa dica de hoje aqui chama Tenho Raiva, o nome do livro. É muito legal. Eu ponho pra vocês amanhã No Face. No Face. Isso, aqui o subtítulo é O Papel Positivo das Emoções Negativas nos Relacionamentos. Eu devorei esse livro em uma semana, super recomendo para todo mundo que tiver aí. É um investimento que pode salvar relacionamentos. Muito, muito legal mesmo, assim, dentre muitas coisas, ele faz a gente entender a origem de todo esse sentimento. Vamos lá, Agora aí, vai lá. querido. Só porque eu não fiz a unha hoje, né, gente? Tudo bem, isso é muito legal, viu, Sérgio? Sérgio também, gente, aqui, ó, mostrando a unha sem fazer, tá, pessoal? Aí, valeu. Então, a gente vai postar todas as dicas nas nossas redes sociais, conforme prometido. A Marisol virou a mulher da postagem agora. Tô É porque eu adorando. anoto e aí amanhã eu E aí, acho que chegou a hora de dar tchau. Tchau pra Já? raiva, pro conflito, tchau pra todas Ai, que as raiva. coisas. Que isso, vamos falar mais sobre isso. Como é que é isso pra você? Eu adoro quando você fica com raiva, porque você fica tão radiante. Espontânea. Tão espontânea. Legal. Pode dar tchau, né? Então vamos lá, né? Obrigada, Tchau, gente. tchau. Até outra Vocês. semana. Até semana que vem. Esperamos E vocês olha, na semana que vem, quentíssimo também, a gente vai falar sobre trabalho em equipe e muitas outras coisas. Fiquem com a gente terça-feira, 19 horas, aqui na AltV. Até lá. Tchau! Tchau.